Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E o programa de hoje é um programa comemorativo, afinal fazemos 100 programas. Este é o 100º programa. E no programa de hoje eu entrevisto o professor Belchior de Oliveira Rocha, ele que é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e também presidente do CONIF, o Conselho Nacional das Instituições da Rede de Educação Científica e Tecnológica. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Um programa comemorativo, né? O senhor esteve aqui no nosso primeiro programa, há cerca de quase 2 anos atrás. Exatamente, e hoje comemorando aí o 100º programa, é uma satisfação estar presenciando essa trilha do Educação em Pauta, nesses 100 programas que têm contribuído muito com a educação do nosso estado, do nosso país. E hoje nós vamos conversar sobre uma missão de 38 pessoas, dentre os quais o Conselho do CONIF, representantes do Ministério da Educação, também o Conselho Executivo, né, Secretaria Executiva do CONIF, estiveram na Finlândia no mês passado para ver e também presenciar como universidades, o Ministério da Educação do país vem executando parcerias entre as instituições de ensino e também o mundo do trabalho. Professor, como foi essa visita? Conta um pouquinho para a gente. Essa visita ela decorreu do programa Professores para o Futuro, que é um programa que o Ministério da Educação, através de um edital em 2013, fez uma primeira chamada pública para as instituições da rede, e os institutos federais selecionaram professores, na época foram 40 professores, que participaram de uma capacitação na Finlândia, nas diversas universidades de ciências aplicadas, em Helsinki, em Tampere, em Turku, em Hämeenlinna, são cidades polo da Finlândia, e a partir dessa experiência desses professores e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte foram 3 professores, um de Mossoró, o professor Jean, um de João Câmara, a professora Carolina, e um do campus de Panguaçu, o professor Diogo, estiveram lá presentes, e com essa experiência, vendo relatos dos professores e vendo a avaliação desse programa, porque a Finlândia é uma referência à educação pública no mundo, e principalmente a educação básica, a educação profissional, montamos essa missão juntamente com o Ministério da Educação e fomos até lá para conhecer em loco essa experiência, onde já está no segundo grupo, mais 28 professores estão participando, e até o final de 2016 mais 38 professores irão participar, completando aí 100 professores da rede federal, todos da rede federal, em experiências nessas universidades de ciências aplicadas, são muito parecidas com os institutos federais aqui do Brasil. Então a missão foi basicamente para conhecer em loco como é que se dava essa capacitação, a metodologia que eles estavam aplicando, a pedagogia da inovação, como eles estão chamando lá, que é um formato totalmente diferente, a sala de aula invertida, como se diz, onde a perspectiva do professor para o aluno é outra de que a gente tem aqui no Brasil. Então tudo isso é uma experiência, foi muito rica a experiência que tivemos lá, para alargar essas parcerias com as universidades de ciências aplicadas finlandesas. Hoje nós temos mais alguns professores do IFRN? Por exemplo, não, nessa segunda chamada nós não tivemos professores do IFRN, é feita uma seleção e a língua inglesa é uma das exigências para a participação, e também, lógico, a vontade e o desejo do professor de participar num país distante, são 6 horas de fuso horário, temperaturas extremas, principalmente no período do inverno, agora já começa a esfriar, tem região lá que chega a menos 20, menos 30 graus, então tudo isso gera, lógico, uma dificuldade. Mas no começo do próximo ano tem um novo grupo e esperamos que novos professores do IFRN participem. E como é que é feito esse diálogo? Eles vão lá, passam um tempo e voltam? Tem alguma questão da própria metodologia, como o senhor falou, que foi explorada lá para ser implantada aqui? Como é que funciona isso? Eles passam 4 meses, entre 4 e 5 meses, vivenciando o dia a dia de uma instituição de ensino, presenciando as salas de aulas, né, tanto da parte propedêutica quanto da parte profissionalizante, vendo a metodologia da pedagogia da inovação, como é que ela é aplicada, vendo as relações do mundo do trabalho com a instituição de ensino e essas parcerias. A pesquisa aplicada é muito incentivada dentro das universidades de ciências aplicadas, ou seja, qualquer projeto, qualquer pesquisa numa universidade de ciências aplicadas na Finlândia, ela não nasce por desejo do professor ou desejo do aluno, mas ela nasce em função de uma necessidade do mundo do trabalho, uma necessidade da sociedade que vem para dentro da instituição para ser pesquisada e para ser resolvida aquela questão. Então isso, né, foi uma experiência também que os professores estão aprendendo de como fazer e de buscar essas parcerias e estreitar essas relações com o mundo empresarial aqui no Brasil, que é tão distante da academia. Tanto da academia universitária, no caso das universidades
propriamente ditas, quanto dos institutos federais. Então existe ainda uma distância entre o mundo do trabalho e a educação profissional e que a gente precisa estreitar, e essa experiência da Finlândia é muito rica nisso, porque traz não somente a questão do sistema dual, como é feito na Alemanha, de o aluno ter inserção também no mundo do trabalho na empresa, onde ele vai aprendendo e trazendo colaborações para dentro da instituição, mas também na própria seleção dos professores, experiências profissionais que são valorizadas, vindas do mundo do trabalho para ingresso na instituição. Professor, a Finlândia é um país que foi dominado pela Suécia, né, pela Rússia, de 1917 para cá, né, um tempo relativamente muito... É um bebê, digamos assim, né? Não tem 100 anos Não ainda. tem 100 anos ainda, mas como o senhor pôde estar lá, frequentou as universidades, no caso 4 universidades, né? Como é que um país tão recente, desse ponto de vista, pode trazer um ganho significativo para a área da educação? Eu acho que primeiro a vontade do povo em construir uma realidade nova, né? Países que passam por grandes dificuldades, como eles passaram, sendo dominados pela Suécia ou pela Rússia, com clima extremo, tudo isso requer muita tenacidade e dedicação e querer realmente fazer a mudança, né? A partir da sua independência, né, a Finlândia fez uma nova reestruturação do seu modelo pedagógico, do seu modelo educacional e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial teve uma nova implementação de políticas educacionais de sucesso. É lógico que em termos de escala é um país pequeno, são 5 milhões e poucos habitantes. Então, se comparando com o Brasil, que são mais de 200 milhões de habitantes, em termos de dimensão territorial, todo o país, né, a Finlândia, representa o estado do Piauí, né, em termos de dimensão. Até o estado de Pernambuco é um pouco parecido em termos de formato, né, gráfico. Mas é lógico que na densidade populacional, que é muito concentrada nas grandes cidades, tanto em Helsinki quanto Tampere, que são as principais cidades, Turku e Hämeenlinna, que são essas principais cidades do país, há um modelo educacional de sucesso implementado, sob supervisão, um Estado de muita atenção social, toda a educação lá é pública, ou seja, educação, saúde, tudo é público, o Estado social cumpre, né, o seu dever e o seu objetivo na educação pública e tem feito isso com muita qualidade. Os exames, né, até bem pouco tempo a Finlândia era um pouco desconhecida no que fazia, o PISA, que é esse, né, programa internacional de medição, de avaliação da educação internacional, mostrou que ela era uma das mais inovadoras em termos de educação. E a qualidade que veio aí a ser o primeiro lugar no mundo. E também como nação inovadora. Em termos de inovação, a Finlândia hoje é o terceiro país mais inovador do mundo. Então lá muitas inovações nascem todo dia e isso é uma experiência rica para a troca com o país na dimensão do Brasil e com as necessidades que o país tem. Então a gente foi lá aprender um pouco, é lógico que não se copia modelo e nem se deve copiar, mas ver São realidades diferentes. São realidades diferentes, mas muitas coisas dá para você tropicalizar e aplicar na realidade brasileira. Professor, o Instituto sempre lançou mão da transdisciplinaridade, né? Dessa visão que você vai religar os saberes com diversas disciplinas. E a Finlândia, no último ano, foi então um palco de muitos artigos acadêmicos na área da educação, dizendo que seria o primeiro país, né, onde adotaria ou quebraria essa relação de disciplinas e passaria a fenômenos. Como é que o senhor vê essa relação? Né? Algo do que a gente trabalha aqui já com a transdisciplinaridade e com essa relação de quebrar um pouco desse sistema hegemônico. O que a gente pôde perceber, Bruno, foi que nessa discussão que aconteceu lá esses 5 dias que estivemos por lá, o currículo é bem mais flexível do que o nosso currículo aqui. Então, a questão das caixinhas, das disciplinas, dos conteúdos, muito amarradinho e tal, isso lá já foi quebrado, essa dimensão. A questão, o aluno, a questão da construção do conhecimento por parte do aluno é o foco principal. O professor passa a ser mais um orientador de estudos, um debatedor de conteúdos, um debatedor de ideias e a construção coletiva, onde o aluno ele se propõe a construir o seu conhecimento com bases sólidas, né, de pesquisa e tudo que ele tem à disposição. Então, com isso, o que menos interessa é uma rigidez no currículo. Ou seja, se você tem um conteúdo, e aí como se diz, multidisciplinar, transversal, onde você pode agregar valor de conhecimentos diversos dentro de qualquer conteúdo daquele, isso é o que dá sentido a qualquer realização. E dá muito mais sentido à aprendizagem.
Ou seja, o aluno ele se sente muito mais motivado para aprender naquilo que ele sente que tem aplicação direta daquilo que ele está aprendendo, né? E fazer as inter-relações dos diversos conteúdos, seja da física, da química, da matemática, da biologia, da língua, da geografia, da história. Então, quando tudo isso se relaciona, né, cria elos de ligação e de aprendizagem que favorece o maior conhecimento e a melhor aprendizagem. Não é só um conhecimento utilitário, mas para a formação de todo o sistema, desde acadêmico ao mundo do trabalho também, né? Exatamente. Professor, mas quais seriam os principais entraves que poderiam nos dificultar, quem sabe, essas mudanças que virão por aí? O Brasil está discutindo a mudança, né? O Ministério da Educação, junto com o Conselho Nacional da Educação, o próprio Congresso Nacional, tem uma reforma, se fala na reforma do ensino médio, se vê até como se fosse o grande gargalo do Brasil, o ensino médio. No meu entendimento, não é só o ensino médio, o ensino fundamental, a base da educação do Brasil, precisa também passar por uma reforma, tanto de conteúdo quanto de metodologia e da própria formação de professores, né? Porque a base é na formação docente. Se você forma um professor no viés de trabalhar conteúdo, isso é um viés. Se você forma um professor na construção do conhecimento, de que o aluno, né, que inverta o processo da sala de aula, onde os alunos sejam os demandantes, e eles tragam, né, para a formação e debate do conhecimento, isso é uma outra perspectiva. Então precisamos fazer essa grande reforma. Está no Congresso Nacional uma proposta de alteração do ensino médio brasileiro, por áreas de conhecimento ou não, dando significado na questão profissionalizante também no ensino médio. Tem críticas, né, dentro de todo esse projeto. Tem aí o Plano Nacional da Educação, que é uma lei importantíssima para ser colocada em prática e já está no segundo ano dessa lei. A gente tem mais aí 8 anos, né? São um plano para 10 anos, então até 2024 a gente precisa avançar no Plano Nacional da Educação, fazendo as mudanças, fazendo as alterações para que a gente consiga dar o salto de qualidade, tanto no ensino básico, da educação, principalmente do ensino fundamental, quanto no ensino médio, e isso vai refletir em toda a cadeia da educação até o ensino superior, a pós-graduação. Professor, as escolas finlandesas, né, ainda tratando bem da sua visita, o ensino básico elas ofertam coisas que, por exemplo, o Instituto já oferece, né, historicamente. Podemos citar, por exemplo, o ensino da música, a formação de línguas e por aí vai. Como é que o senhor vê, então, essa relação e essa vanguarda, digamos assim, do próprio Instituto, já lançando mão e oferecendo para os alunos tantas ofertas que, por exemplo, eles poderiam não encontrar em outros tipos de oferta? Eu vejo com muita satisfação. O Instituto já faz isso, os institutos federais, no geral, as escolas federais, elas fazem isso, agregando aos conteúdos outros, né? A arte, a ciência, a tecnologia, a música, a dança, o teatro, o esporte, tudo isso são formações complementares. É lógico que precisamos ter foco naquilo que a gente quer realmente construir de conhecimento, associando, agregando esses outros, né, elementos a uma formação mais integral, a uma formação humana, para que não somente fique na formação técnica, mas para que o cidadão tenha realmente uma formação completa, uma formação cidadã, como chamamos, para que ele possa se inserir no mundo do trabalho e, mais do que saber fazer, ele saiba pensar e saiba para que está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo alguma coisa, né, que ele está produzindo. Então, essa é a teoria da construção reflexiva, onde o aluno possa agregar valor ao seu conhecimento e ter esse discernimento, né, da sua produção do conhecimento e do seu conhecimento em favor da mudança da sociedade, numa nova perspectiva. Professor Belchior, foram 18 reitores, assessores, representantes do Ministério da Educação e também a Secretaria Executiva do CONIF, né? Como esse diálogo foi constituído por esses 18 reitores, né? Repensar a casa e pensar em articular mudanças. O diálogo foi muito interessante porque tivemos inclusive a participação do secretário de Educação Profissional e Tecnológica, o professor Marcelo Feres, né, que é o secretário do MEC, esteve presente conosco. Tivemos reunião no Ministério da Educação da Finlândia, discutindo, renovando essa parceria de mandar novos professores dentro do programa Professores para o Futuro, mas não somente isso, de estreitar relações, de ampliar intercâmbio de professores e de alunos, não somente de ir à Finlândia, mas também de vir, né, professores, visitantes ao Brasil, de que possamos tratar também de educação à distância na formação dos nossos professores, dos nossos gestores, com o modelo finlandês, que a gente possa estreitar essas relações. Então foram feitos grupos de trabalho, de discussão, e avançamos aí passando por essas 4 universidades, como eu falei, né, em Helsinki, na Hagahelia, que é a principal universidade da capital,
na Universidade de Tampere, né, a segunda maior cidade do país, Hamelina, que também tem uma universidade muito importante, muito interessante na área de ciências aplicadas e de tecnologia, e Turku, que é uma terceira cidade do país também, com uma universidade de referência no mundo, na parte de tecnologia principalmente. Então se deu nesses grupos de trabalho fazer essa discussão e melhorando aí para que a gente possa, para que a gente pudesse trazer essa experiência e refletir sobre ela no nosso país, nas nossas instituições. Professor Belchior, a gente vai precisar fazer uma pausa, mas a gente volta a conversar sobre a visita. E você que está em casa, não saia daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o reitor do IFRN, o professor Belchior de Oliveira Rocha. Professor, ao final do primeiro bloco a gente estava conversando sobre a visita, né? 4 universidades, teve uma reunião também no Ministério da Educação finlandesa. E como é que o senhor pôde observar essa relação entre as universidades e o mundo do trabalho, as empresas? Essa relação nós inclusive tivemos durante esses dias em cada universidade apresentações também do mundo do trabalho, de empresas finlandesas, mostrando para a gente como é que se dava essa relação entre a universidade e o mundo empresarial lá. Da área de indústria, da área de comércio, de serviços também, que mostrando como é que se dava essa relação. E há realmente um estreitamento de relações entre as instituições e o mundo do trabalho muito forte na Finlândia. Inclusive, como eu falei, nesse sistema dual, né, onde o aluno faz parte da sua formação. Desde os primeiros anos, como é que funciona? Não, isso é um pouco diferente da Alemanha. A Alemanha, desde os primeiros anos, lá ele se dá mais na parte da pesquisa e da inovação, que é feita em parceria direto com a empresa. Né? Então, já é um pouquinho diferente do formato da Alemanha. Mas o mundo empresarial se coloca muito à disposição, está muito próximo da academia, muito próximo das instituições de ensino, que são formadoras, para que possam trazer para elas, né, a experiência e também a necessidade de atualização tecnológica, de novas pesquisas, de problemas que estão acontecendo que precisam ter solução e como a academia se debruçar sobre esses problemas e apresentar as soluções para eles. Não somente tecnologias propriamente dita, mas tecnologias sociais também. Né? Para que possam, né, avançar e levar qualidade de vida ao povo finlandês. E aí você vai poder ter mudanças tanto na formação quanto na sociedade. Né? Entendendo a sociedade, obviamente, como esse processo reflexo, depois, né? Dessa formação, exatamente. Então isso reflete, né, na sociedade e há um grande reconhecimento da sociedade pelas instituições de ensino, principalmente lá tem as universidades tradicionais, né, que são formadoras e vão até o doutorado. As universidades de ciências aplicadas, elas formam até o mestrado profissional. Então, tem a parte técnica, tecnológica e tem o mestrado profissional. Esse é o papel das universidades de ciências aplicadas, que eram os politécnicos, chamados politécnicos, né? As escolas politécnicas. O Instituto ele possui a incubadora. Né? Além da incubadora, parceria com instituições, tem também a forma de estágio, ou de assim que os alunos eles são formados, eles ingressam no mundo do trabalho. Como é que o senhor vê essa relação, né? Daqui para frente, o que o Instituto pode fazer para estreitar ainda mais essa relação com o mundo do trabalho, com a lógica empresarial e também para tentar mudá-la e ser mudada também ao mesmo tempo? Lógico. A gente viu que pode haver realmente um estreitamento dessa questão das incubadoras, que são um papel fundamental. A questão do empreendedorismo, o incentivo ao empreendedorismo dentro das instituições, a partir das incubadoras de empresas, de hotéis, né? De projetos que possam ser criados dentro das nossas instituições. Então isso vai dar um grande diferencial. No caso do IFRN, a gente já tem uma multi-incubadora, que funciona aqui no Campus Natal Central, tem mais 5 incubadoras espalhadas pelos diversos campi, e a nossa proposta até o final de 2016 tem incubadora em todos os campi. São possibilidades que os alunos têm, alunos e ex-alunos, né, de submeter um projeto, de ter o incentivo da instituição, de ter um espaço para trabalho, de colocar em prática a sua aprendizagem, como a aprendizagem tecnológica ou mesmo a aprendizagem social, que possa ser refletida. A gente tem incubadora social, tem incubadora tecnológica da área de produção cultural aqui no campus Natal Cidade Alta, né? Que é uma incubadora de sucesso hoje, fazendo produções e veiculando, né, diversos outros programas. Então tudo isso possibilita, e essa experiência da Finlândia veio trazer exatamente mais conhecimento para nós gestores, né, e a partir do CONIF,
de modelar nossas instituições, de fazer um modelo, de fazer um projeto mais ou menos parecido com o que se vê lá, possibilitando que mais alunos tenham essa interação e que mais possibilidades no mundo do trabalho se apresentem para os nossos alunos, né, nessa colocação. Enquanto outras instituições estão ainda permanecendo com o modelo, sem dialogar, as instituições da rede federal já estão realizando essa mudança. Exatamente, estão partindo para esse diálogo, porque entendemos que assim, para onde formamos, né? Formamos para o mundo do trabalho, então não podemos estar distantes desse mundo do trabalho, né? Trazer, tudo bem, eles têm o papel, né? O mundo do trabalho tem o seu papel, da produção, do lucro e tal, isso aí a gente não entra nesse detalhe, mas precisamos formar os nossos alunos, capacitá-los, para que inclusive possam interferir nessa formação do novo modelo de produção. Né? De uma maneira consciente. De uma maneira consciente, que possam, né, fazer essa transformação de maneira consciente e ter a melhor produtividade, né, com qualidade para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas principalmente. Professor, nós recebemos no Instituto a visita da professora em junho, né, de 2015, da reitora da Universidade de Rank, né? E foi a partir daí que surgiu essa parceria? Exato. Em tempo relativamente curto, né? Em setembro, junho para setembro. Foi, na realidade, o estreitamento dessa relação e o acerto da missão do CONIF se deu no Fórum Mundial que aconteceu em Recife, né? Esse ano, no começo do ano. Então, a partir do Fórum Mundial foi que estreitou-se as relações, lá não somente da Universidade de Rank, que é Ramelina, estava também Tampere e a Haga Helia da Helsinki, que estavam presentes, e o próprio Ministério da Educação, que também se fez presente no Fórum Mundial, no Ministério da Educação da Finlândia, e a partir daí as conversas, né, foram estreitadas e relações realmente foram confirmadas para essa visita nossa lá. Então, 18 reitores, né, um grupo grande de pessoas, fomos recebidos pelo embaixador do Brasil na Finlândia, lá, o embaixador Antônio Neto, que deu toda uma recepção especial, passou o dia conosco, fez uma apresentação da delegação brasileira para as universidades finlandesas, apresentando ao Ministério da Educação. Na saída, né, no retorno, também teve uma recepção conosco, colocando a embaixada à disposição para o estreitamento dos laços dessas relações. Tem empresas finlandesas no Brasil também, né, para o estreitamento dessas relações, porque não basta somente que elas atuem juntamente com instituições da Finlândia. Se elas estão no Brasil e podem atuar com os institutos federais, também são bem-vindas, né, que essa relação seja estreitada aqui. Então, esse papel da embaixada também foi muito importante. E a gente, na visita, né? Foi. Dentro dessa realização das visitas técnicas, né, às universidades, também outras parcerias foram fechadas com a Finlândia, com a iniciativa privada, com o governo, ou não? Não, nesse primeiro contato, foi um primeiro contato, né? Uma primeira contato visita. De aproximação, exatamente, de aproximação. Lógico que com as universidades isso já vinha a partir do Professores para o Futuro, então já tinha uma coisa concreta acontecendo, né? Que vai ter continuidade. O próximo ano, no início de 2016, um novo grupo de professores vai estar indo à Finlândia para essa capacitação, mas a gente quer também que a Finlândia faça o acompanhamento desses professores e principalmente nós, né, que mandamos professores para lá, que a gente possa agora trabalhar com esses professores na questão da multiplicação do conhecimento dentro das nossas instituições. Não basta que o professor vá e aprenda a nova tecnologia, a nova metodologia, a nova pedagogia da inovação, mas que ele possa agora aplicar essa metodologia aqui no Brasil, na sua sala de aula, na sua instituição, mas também capacitar outros professores que não têm possibilidade de ir à Finlândia, né? serem multiplicadores. Esse é o papel principal dentro desse projeto de 100 professores para o futuro. Como é que esses professores eles podem passar essa articulação, né? Tendo em vista que, por exemplo, o professor brasileiro ele ainda está muito naquele papel de um professor educador, mas que tem a certeza, que tem o saber, que tem a verdade, né? Já quando você vai, o senhor mesmo falou dessa ideia do turno, da orientação que o professor tem, dos saberes que vêm dos alunos também, da sala de aula invertida. Como é que isso pode ser passado para que os professores eles não tenham um baque, mas que eles percebam que a construção sempre foi coletiva, né? Só o sistema que está em vigor é que coloca o professor como uma classe maior do que os alunos. O professor, ao chegar na Finlândia, Bruno, na verdade ele sente um choque nessa realidade entre o modelo que é feito no Brasil, da educação, e o modelo finlandês. Isso não é só uma culpa dele, é porque a formação do próprio professor é assim, né? A própria formação que eu disse ali. Então, a base está na formação do professor. O que a gente precisa mudar também é um pouco o viés da formação docente para, né, trabalhar nessa perspectiva, né?
E ao ele passar 1 mês, 2 meses na Finlândia, ele começa a perceber e começa a interagir, né, nesse novo modelo, nesse novo formato. E começa a assumir essa metodologia, né, de conhecimento e tal. E alguns que já voltaram, né, regressaram aqui ao Brasil, já estão aplicando essa metodologia. Inclusive aqui no IFRN tem professor já aplicando na sua sala de aula essa metodologia. Mas a gente quer ir além, quer que não fique somente no professor, quer que ele passe, né, seja multiplicador para que outros se engajem, interajam e conheçam melhor essa metodologia e, portanto, dê um salto de qualidade naquilo que estão fazendo na educação profissional. E eles passam em encontros, reuniões pedagógicas, como é feita essa disseminação, então, passagem do conteúdo que já foi discutido, que foi experienciado? Por enquanto, assim, ao retornar, eles participam das reuniões pedagógicas do campus, né, onde eles estão inseridos, fazendo essa demonstração, mas a gente quer promover diálogos e debates com um grupo maior de professores, aí juntando 3, 4, 5 professores, onde eles possam, em reuniões mais ampliadas ou até por videoconferência, fazer a transmissão desse conhecimento e dessa metodologia mostrando para mais professores, além daqueles campi. Porque, como eu falei, aqui do Rio Grande do Norte foram 3. Então foram contemplados 3 campi: Mossoró, Ipanguaçu, João Câmara. Ainda mas são 21, pequeno, né, professor? Mas são 21 campi. Né? Então, os demais não têm conhecimento dessa metodologia. É importante que esses 3 professores que já foram e outros que irão possam multiplicar esse conhecimento e divulgar tudo aquilo que viram, né? E agora, com a nossa experiência também presenciando em loco como é que se dá essa metodologia, trazer esse conhecimento aqui para o Brasil que a gente possa aplicar. Nosso programa já está quase terminando, mas pelo CONIF, né, vão surgir alguns encontros, reuniões para continuar debatendo esse sistema finlandês ou como ele pode ser implementado aqui? Vai sim. O CONIF vai ter uma reunião já agora na próxima semana, em Brasília. Essa é uma reunião extraordinária que a gente está convocando por conta da mudança do Ministério da Educação, que teve agora recentemente. Saiu o ministro Renato Giannini, volta o ministro Aloysio Mercadante. Então a gente está promovendo a reunião até de integração, né, nesse novo formato do Ministério da Educação. Mas a próxima reunião, que vai ser na Reditec em Fortaleza, agora no dia 20, de 20 a 23, a gente vai realmente trabalhar isso muito mais profundamente e ver, né, dessa visita desses 18 reitores, transmitir para os demais que não foram e estabelecer um diálogo mais concreto em relação a tudo isso que a gente viu. E dos representantes do Ministério da Educação? A gente já tem algum indício que também a gente vai começar a repensar alguma mudança? Não sei se o senhor pode já adiantar, porque o senhor faz parte mais do CONIF, eu não posso falar pelo MEC, né? Porque assim, o MEC esteve lá conosco. Mas a comitiva ficou feliz com o que viu. Ficou impressionada, ficou. A comitiva do MEC também gostou do que viu, porque não conhecia, o secretário, na realidade, ele tinha fechado a parceria, mas ele não conhecia o modelo finlandês, não tinha ido lá ainda, então foi um momento presencial de debate, de construção, né, e de verificar em loco como é que acontece, e eu acredito que vão surgir bons frutos a partir daí. Ok. Muito obrigado pela entrevista, professor Belchior. Mais uma vez. Parabéns pelo programa 100. Obrigado. Você de casa, parabéns também pela audiência, é sempre bom tê-lo aí na telinha, do outro lado, acompanhando o programa Educação em Pauta. Afinal, são 100 programas, cerca de 2 anos, trazendo a educação, colocando em foco, em pauta para você de casa. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, com representação aos domingos no mesmo horário. Até lá, tchau, tchau.